Uhum. Achou? Não era bem no meio, mas tava lá. Quase. Opa, show. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente tem o Super Deleite, que vai falar para a gente sobre internacionalização em JS com a Babel, que foi criado por ele. Então, Deleite. Não, calma. O Babel não foi criado por mim. Foi criado por quem? O Não, depois. Babel é Ô, o. Sheila, depois corta isso da gravação. Peraí, volta. Ó, ela vai cortar isso da gravação e volta. Então, vamos lá. Oi, pessoal. A gente está aqui com o Super Deleite, que vai falar sobre internacionalização em JS. Deleite, sobre o que você vai falar hoje? Beleza. Eu vou falar bastante sobre compiladores e tal. Como que funciona o Babel. O Babel é uma ferramenta que a gente utiliza no front-end e também no back-end para transpilar códigos. Eu já vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco o que é isso. E como usar essa ferramenta chamada Babel para criar uma outra ferramenta chamada Crates, que é utilizada para fazer internacionalização em JavaScript. Então, é isso. Posso começar? Robertas. Manda ver. Beleza, então. Então, como a gente estava se apresentando agora, meu nome é Daniel Leite, vocês podem me chamar de Deleite, como todo mundo me conhece, é por esse nome. Vou apresentar falar um pouco sobre mim, sobre Deleite. Eu sou um software engineer, eu gosto de me chamar assim, porque lá quando eu comecei, eu trabalhava com PHP, Java, jQuery, e a gente não tinha muito essa diferenciação entre front-end e back-end. Então, eu fui conhecer isso sei lá, em 2012, 2013, não lembro bem a data. Mas, então, eu prefiro essa nomenclatura, ao invés de full stack e tudo mais. E quando eu falo isso, eu me sinto esse GIF, assim, me sinto um velho dentro da informática. Mas, tá tudo certo. Comecei no front-end através do Angular, depois eu migrei para React, mas eu não gosto assim de focar só num framework. Eu gosto de dizer que eu sou um programador JavaScript, eu gosto de JavaScript e é isso que eu faço. Assim. Já trabalhei assim durante a minha vida toda em vários projetos, bastante projeto internacional. Esses aqui são os dos principais que eu vejo assim, a Singularity University que fez eu botar a cara assim no mundo, entender que desenvolvimento não era só o Brasil, então que eu poderia desenvolver software para o mundo todo. Depois veio a parte o Trupo, que é uma startup lá dos Estados Unidos também super bacana eles fazem seguro médico que eles chamam lá nos Estados Unidos. A gente dava suporte para eles no front-end. O ZigZag, que para ser um sucessor do TikTok, mas isso é muito audacioso. Eles estão começando pequeno lá. E o BNPS, que é uma ferramenta tipo onde as empresas contratam o BNPS e conseguem prover benefícios para os seus funcionários. Então é um cartão de crédito mesmo. E lá dentro tu tem dinheiro para gastar em saúde, gastar em home office, gastar em comida e tudo mais, tudo separadinho. E recentemente eu me juntei ao time da GIF, que acho que eu não preciso nem comentar aqui. A maioria de vocês deve conhecer eles. É uma gigante aí no mundo dos GIFs. E por isso eu vou usar bastante GIF hoje. Desculpem por isso, mas eles me fizeram fazer isso. Eu só tenho a agradecer essas três empresas aqui, a Cheesecake por me mostrar tudo esse mundo do desenvolvimento internacional, a Swing também que me ajudou bastante nesse caminho e agora a UbiMinds que está me ajudando com a GIF. Eu também
sou pai do Joaquim. Joaquim é essa pessoa fofa que vocês estão vendo aí. Sempre me falaram para quando eu apresentar, mostrar a foto de uma criança que ajuda a pessoal a criar empatia. Então, eu gosto de mostrar essas fotos para todo mundo, para vocês gostarem de mim também. Claro que vocês vão gostar mais dele do que de mim, mas tudo bem. E também eu sou um pouco... Opa, não passou. Eu gosto bastante de open source. Eu gosto bastante de comunidades, faço parte da Floripa JS com o pessoal, e também nas horas vagas, antes do Joaquim nascer, eu gostava de criar algumas bibliotecas. Depois eu parei um pouquinho para cuidar bastante dele, e agora eu estou pensando em recomeçar essa vida no open source. Também já contribuí para algumas outras bibliotecas que eu conheço, sim, e que uso diariamente. Então, acho que o dever de todo o programador é contribuir ao open source e retribuir para a comunidade aquilo que a gente usa no dia a dia, né? Mas, então, vamos falar um pouco de Babel. Mas eu não sou professor de história, mas eu sempre gosto de contar histórias. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como que a gente chegou até onde a gente está hoje. Por que que a gente chegou, por que que o JavaScript é assim e tudo mais. Eu gosto de sempre comentar sobre isso para as pessoas entenderem o porquê que a gente está aqui hoje. Tudo começou lá em 1990, nos anos 90, onde a gente estava começando a ter alguns browsers. Naquela época a gente tinha internet já, mas era muito... Eles usavam Telnet, algumas coisas assim bem por baixo do pano, e depois foi inventado o HTTP e começou a era dos browsers. Esse aqui foi o primeiro browser, o NCSA Mosaic. Foi o primeiro browser popular, né? Onde ele basicamente só apresentava texto para o usuário. Ele foi criado pelo Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação dos Estados Unidos. Eles não tinham assim, muita liberdade para criar features, eles tinham pouco investimento, mas eles foram assim, o primeiro contato dos usuários com a web que a gente tem hoje. Então, talvez naquela época a NCSA não acreditasse muito na web, por isso que eles não davam muito investimento para isso. Mas, conforme o tempo foi passando, eles foram dando mais valor para isso. Esse aqui é o Netscape. Alguns de vocês devem ter usado. Não consigo ver vocês, não consigo perguntar, mas eu acho que pelo menos uns 40% aqui do pessoal já utilizou lá nos anos 90, quando era criança. Foi o primeiro browser assim que veio com mais liberdade e veio para fazer a questão da www crescer, né? Ele foi criado por um grupo de pessoas que trabalhavam no Mosaic, e também eles tinham bastante dinheiro e independência. E a ideia deles era expandir a internet, né? Eles eram dirigidos por esse cara aqui, Mark Anderson, que também fazia parte do time do Mosaic. E ele tinha, na visão dele, eles tinham que fazer com que a web fosse mais dinâmica. Ele queria trazer animações, interações, formulários e tudo mais. E naquela época eles só tinham HTML, então era só texto mesmo. Eles não tinham muito essa ideia de interação. Então foi aí que eles propuseram criar uma linguagem de script, para até pessoas que não tinham muita experiência em software pudessem criar scripts para rodar na web. Naquela época o Java já existia, e então o Java já estava criando algumas coisas para tentar rodar Java no browser. Não sei se vocês conhecem, mas tinha o Java Applets. Ainda bem, graças a Deus aquilo não foi para frente. Mas
eles tinham essa ideia. Então, basicamente, eles precisavam de uma linguagem de script para interagir com o Doom e trazer essa dinamicidade para a web. Foi aí que eles contrataram um cara chamado Brendan Eich, o pai do JavaScript. Ele foi contratado pela Netscape em 94, 95, e a principal tarefa dele era fazer o esquema dos browsers. O esquema é uma linguagem do dialeto Lisp, que é funcional por natureza, dinâmica e tem bem pouco peso sintático. Então, seria bem fácil para as pessoas aprenderem e criarem seus próprios scripts. Mas, como todos os projetos, né, a maioria dos projetos, MVP e tudo mais, ele não tinha muito tempo e ele estava cheio de pressão, porque a Sun, que é dona do JavaScript, do Java, já estava fazendo acordos com o Netscape para fazer o Java ser disponível nos browsers, né? Então, ele teve que trabalhar muito fácil, muito rápido, desculpa. E o que ele fez? Ele criou uma linguagem em 10 dias. Reza a lenda que foi em 10 dias. Todo mundo fala sobre isso. Então, não vejo assim um projeto que foi criado em 10 dias dá muito certo, né? Mas deu. Hoje a gente está aqui, a gente sabe que deu, mas por isso que a gente teve vários tropeços durante todas essas décadas. Já estamos na terceira década do JavaScript. Então, foi ter uma linguagem de 10 dias durar 3 décadas, está ótimo. Então, lá em 1995, nós tivemos a primeira guerra dos browsers, a First Browser War. Ela durou de 1995 a 2001, porque essa aqui são imagens da cena onde Netscape brigava com o Internet Explorer. Muito dessa briga era por espaço no mercado, mas essa briga levou a gente a ter muitos problemas na área de desenvolvimento, onde o Netscape implementava o JavaScript de uma forma, o Internet Explorer implementava de uma outra. Era muito comum a gente ter aqueles botões nos sites dizendo esse site não está disponível para o Internet Explorer, só para o Netscape. Por favor, utilize o Internet Explorer para ter uma melhor visualização e tudo mais. E aí, no final dessa batalha, o Internet Explorer ganhou nessa época e se tornou o browser com mais mercado. Só que um pouquinho antes, o pessoal da criação do JavaScript ali, o pessoal do Netscape, e também um pouco do pessoal do Mosaic, que depois veio se tornar o Internet Explorer, eles decidiram que eles precisavam transformar o JavaScript num padrão. Então, eles tiveram apoio dessa organização chamada ECMA, que é European Computer Manufacturers Association, que é uma fundação sem fins lucrativos, que era responsável na época, desde 1961, para dizer a verdade, por padronização de hardware, de comunicação e também de algumas linguagens de programação. E eles chamaram lá em novembro de 1996 para ajudar na padronização do JavaScript. Acredito que alguns programadores aqui de JavaScript já tenham escutado esse nome ECMA, mas ele vem daqui, dessa organização que está até hoje ajudando o JavaScript a crescer.
por problemas legais, eles nunca puderam usar o nome JavaScript, porque naquela época o JavaScript já estava licenciado, então eles decidiram chamar de ECMAScript. Mas, querendo ou não, a linguagem se popularizou como JavaScript, né? Eles têm essa ECMA 262, que é a especificação do JavaScript. Ela começou lá em 97, quando foi lançado o primeiro ECMA, o ECMA 1, ECMAScript 1. Depois foi lançado o ECMAScript 2 em 98, 3 em 99, e o ECMA 4 teve alguns problemas. Tanto por causa dessa briga entre Internet Explorer e Firefox, Firefox não, Netscape, e então o ECMA 4 ele foi abandonado em 2003. Lá em 2009 foi lançada a ECMA 5 e depois em 2011 o ECMA 5.1. Vocês percebem que tem uma disparidade nessas datas, né? 97, 98, 99, depois 2003, depois 2009. Todo esse tempo entre esses lançamentos de especificações, o JavaScript ficava assim vamos supor, num limbo, onde tinha toda aquela briga entre o Internet Explorer e também o Netscape. Nesse meio tempo foi também criando o Google, o Chrome e também o Safari. Então, cada um meio que implementava da sua forma e era muito difícil ter compatibilidade entre os browsers, né? Daí, lá em junho de 2015, eles decidiram lançar o ECMA 2015, ou ECMA 6, que o pessoal conhece. Quem que cuida dessas especificações? É esse comitê chamado TC39. Eles são desenvolvedores de grandes empresas, como Yahoo, Google, Apple, Microsoft, que têm interesse na web. Eles se reúnem uma vez por ano para definirem essas especificações. É bom lembrar que essas especificações elas são open source. Se vocês entrarem no GitHub da ECMA 262, se eu não me engano, lá tem todas as propostas e também o estágio de aprovação de cada proposta. Então, essa reunião serve mais para definir o que vai ser levado para frente e o que vai ser deixado on hold. Como tem muita questão política aqui também, rola muitas brigas. O Chrome querendo puxar para o lado dele, a Microsoft querendo puxar para o outro, e assim vai. Mas assim caminha o JavaScript. Para a gente falar um pouco de JavaScript, a gente tem que falar dessas engines. O que elas são? Elas são responsáveis por implementar o interpretador de JavaScript nos browsers. Não só browsers, né, como a gente tem hoje o V8 sendo implementado em servers, como no Node, mas então elas são super importantes para a gente ter para a gente entender como que funciona, né? Aqui a gente tem um exemplo V8, que é a implementação do Google, a SpiderMonkey, que é a da Mozilla Firefox, o JS Script, que depois veio se tornar Chakra, que é da Microsoft, e também o JavaScript Core, que é da Apple. Também é bom lembrar que as JS Engines não são as browsers engines. Browser, WebKit, Gecko, Blink, que daí é responsável por implementar toda a questão de como que o CSS se comporta, como o DOM está representado e tudo mais. Mas então agora vamos falar sobre o Babel. Babel em si. O que é o Babel, né? O Babel é uma ferramenta que foi criada em 2014, 2015 por esse carinha, o Sebastian Mackenzie. É um australiano que veio morar nos Estados Unidos depois de um tempo, mas essa aqui é uma foto dele na Brasil.js.
não me lembro o ano, mas ele foi o responsável pela criação do Babel. Ele era um cara que estava estudando JavaScript bastante e ele ouviu sobre novas features que iam sair no JavaScript, que o pessoal até então estava chamando de ES6. Ele ouviu vários boatos na época, só que tinha um problema. Nenhum browser dava suporte para essas features ainda. Isso lá em 2014. Daí ele ficou sabendo de um compilador chamado Traceur. Não sei se é assim que se pronuncia, mas esse era um compilador que o time da Google estava fazendo, era open source. E eles tinham um REPL, onde tu conseguia ver o funcionamento do compilador. Então, pensando nisso, ele teve, segundo ele, uma epifania. Por que não converter código escrito em ES6 para código ES5, que era vastamente já suportado por todos os browsers? Foi aí que ele teve a ideia de criar o 526, que era o primeiro nome do Babel, né? O que ele fez? Ele criou uma documentação no GitHub, ele criou um website e ele também criou um REPL, parecido com o que ele tinha visto no Traceur, e jogou na net. Esse aqui é o que a gente fala que é o cookbook de open source, né? Tu ter todos esses passos, com certeza tu vai brilhar no mundo open source. Então, quando ele viu os downloads do projeto dele, estavam vindo assim, muita gente fazendo download, muita gente usando. E ele se tornou a referência assim, no mercado, na comunidade, para transformar ES6 em ES5. E depois de alguns releases, o 625 se tornou o Babel, que a gente conhece hoje. Agora vamos avançar para o futuro, onde a gente está hoje. Mas alguém pode perguntar, por que a gente tem que se preocupar? Por que eu tenho que entender de compilador? Queira ou não, o compilador ele faz parte da nossa vida, né? A gente não consegue desenvolver nada sem ter um compilador. Mesmo linguagens de scripts, elas têm um compilador lá dentro. Então, eu sempre digo assim para as pessoas que a gente precisa conhecer as nossas ferramentas. E por que não conhecer um compilador? Nem que seja o básico. Ali nas referências eu botei um link que é um compilador que se chama The Super Teeny Compiler, que é um compilador todo comentado, passo a passo de como ele funciona, de maneira bem didática. Então, se quiserem dar uma olhada depois, vale a pena. Mas como que ele funciona, né? Ele parece ser muito difícil, mas basicamente é isso aqui. A gente tem um código. Esse aqui é como funciona o Babel, né? Tem vários outros tipos de compiladores. Esse aqui é o Babel em si. Vamos supor que a gente tem um código em ES6. A gente vai parsear ele, que é o primeiro passo do Babel. Parsear o código. O que é o parsear? É pegar um código e ter como um output o que a gente chama de AST. AST é uma árvore sintática. Árvore sintática, esqueci a última palavra. Abstract Syntax Tree. É uma árvore sintática abstrata. A do Babel, ela é baseada no ES3, que é uma árvore que é a árvore utilizada pelo SpiderMonkey. Então, foi daí que ele tirou a ideia.
a AST ela é uma árvore de código, ela tem vários nós, e esses nós podem ter outros nós e assim por diante. Então, ela pega todo o teu código e transforma numa árvore. O segundo passo é o transform. O transform é onde ele pega essa árvore sintática, caminha sobre ela, faz uma travessia recursiva e vai adicionando, atualizando, deletando nós. E depois tem o último passo, que é o generate, que pega essa árvore do output do transform e gera um novo código. Transform é a parte mais complexa do Babel, ou de qualquer compilador. Então, é nela que a gente vai focar agora. É no Transform que rodam os plugins e tudo que é utilizado para transformar o código. Essa é a primeira parte, né? Onde ele vai caminhar pela árvore, vai fazer a travessia. Vamos supor que a gente tem esse código aqui. A árvore sintática mesmo, a AST, ela é um JSON mesmo. Então, dessa forma a gente consegue caminhar tranquilamente, né? Então, de forma recursiva, a gente vai pegando o type, function declaration, vai ver que ela tem um body. Nesse body a gente tem outro type, que é o block statement. Dentro desse type a gente tem outro body e assim vai. Tu consegue caminhar nela através desse JSON. Quando a gente está caminhando pelos nós, eles dizem que a gente está visitando eles. Então, a gente tem o conceito de visitantes, certo? Então, com esse conceito, como a gente consegue parar naquele nó, entender ele e modificar ele. Aqui são duas formas de como identificar, de como caminhar pela árvore. A gente pega o identifier, que é o type. A gente tem quando ele entra naquele nó e quando ele sai, duas funções. Ou dessa segunda forma, que é só quando ele entra. Então, a gente entra, faz uma alteração e parte para o próximo pro nó. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem um site. Vocês estão conseguindo ver o outro site que eu abri agora? Oh? Sim. Obrigado. Aqui é o AST Explorer, onde a gente consegue criar um código e transformar ele e mostrar a árvore sintática dele. Então, eu vou começar aqui criando um código, tá? Function representation recebe name e o title da palestra. E vai dar um console logo. Essa função básica. Então, aqui ele mostra pra gente em real time qual é essa árvore sintática que ele criou. Então, a gente tem aqui, vamos ver o JSON. Ele começa pelo type file, passa pelo program. Nesse program, a gente tem um type program. A gente tem um body, que é function declaration. Dentro desse function declaration, a gente tem identifiers, que é o nome dele, presentation. E a gente tem params, que também é composto por identifier speaker e identifier title. Essa função tem um body, que é um block statement, e dentro desse body a gente tem um expression statement,
que é uma expressão, que é uma chamada de expressão, que vai chamar um membro da expressão, que tem um objeto identifier e assim vai. Então, ele vai rodando por tudo isso e vai gerar esse código. Presentation, speaker, title, console.log, speaker e title, certo? E aqui é o nosso transformer. O que a gente faz aqui? A gente consegue, através dele, criar os visitantes. Certo? Vamos supor que a gente quer visitar os nossos identifiers. Certo? Então a gente consegue dar um console log aqui no path. Basicamente, esse objeto path que ele vai nos passar é um nó. Um nó que tem o nó dele e tem um name. Vamos supor, vamos então tentar modificar esse name. A gente vai path.nó.name. A gente quer dizer que todos os names deles são Daniel. Então, function Daniel, 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 Daniel.Daniel, Daniel, Daniel. Certo? A gente pode fazer também path.node.name. A gente tem um array, a gente vai dar um reverse e a gente vai dar um join. Ou seja, a gente conseguiu transpilar tudo aquilo lá em palavras que são ao contrárias do que a gente tinha digitado. É assim que funciona o Babel. Ele pega esse código, transforma na árvore sintática, passa pelo transformador e gera um novo código. Basicamente isso. Então, da onde que veio a ideia do Crates? O Crates, eu tinha um projeto que ele precisava ser internacionalizado. Ou seja, a gente precisava que aquele projeto tivesse várias línguas, suportasse várias línguas. Então, a ideia era pegar o código que a gente tinha escrito em React, ter uma função que a gente chamasse ela e botasse dentro dela as palavras que a gente precisaria traduzir, gerasse um arquivo de tradução, e daí nesse arquivo de tradução, que é um JSON, a gente pudesse botar a tradução dela para espanhol, para polonês, para inglês e tudo mais. Naquela época a gente tinha algumas ferramentas que faziam a leitura desse arquivo, mas a gente não tinha uma ferramenta que gerasse esse arquivo. Esse arquivo ele é utilizado em vários tipos de várias outras linguagens. É um arquivo chamado i18n, na especificação i18n, e ele é bem básico, ele é só um arquivo de chave e valor, um JSON. Então, veio a ideia de fazer esse projeto. Eu vou ter que parar de charear agora para começar a charear no terminal. Eu vou mostrar o código para vocês. Eu vi algumas coisas no chat. Não é nada. Então, basicamente, ele é um código que tem 5, 6 arquivos. Ele tem o parser, que é onde a gente pega o código, entra com o código, roda o plugin que a gente criou e gera o mapa de traduções. Para gerar esse mapa de traduções, a gente passa para ele a árvore sintática e também o identificador da nossa função, que nesse caso é underline, underline.
transformer que a gente está recebendo a AST, então a gente vai fazer uma travessia nessa AST em todos os tipos de call expression. Então a gente vai verificar se aquela chamada de expressão é diferente do identifier. Se for, a gente só retorna. E quando for igual, a gente vai fazer alguns tratamentos aqui. Se for uma string que tem dentro da chamada de expressão, a gente vai adicionar no mapa translations.set o valor da expressão e também o valor da expressão que no começo o arquivo vazio ele vai ser, vamos supor que é hello, vai ser hello, hello. E na tradução daí tu pode ir lá e alterar para oi. E aqui é caso tenha algum tipo de variável dentro dele. Então a gente já trata isso também. E se ele já tiver a tradução, ele bota a tradução nesse arquivo. A gente tem um generator também, que é a parte um pouco mais complexa, que vai fazer a parte de gerar esses arquivos. Mas basicamente ele é isso. Para as pessoas entenderem bem como funciona ele, eu criei um appzinho bem básico em React, onde a gente tem uma lista de links. Então a gente passa esse identificador underline, underline, English, que é uma palavra que a gente deseja traduzir, português, Spanish, Chinese e Czech. Rodando o crates, ele vai gerar essas traduções. Aqui. Não vai gerar a tradução foi eu que botei. Mas ele vai gerar o arquivo igual a esse aqui, que eu vou mostrar para você. Não, o inglês ele não tem aqui. Mas ele vai gerar um arquivo com English, e tu coloca a tradução aqui. Português, então tu coloca a tradução para chinês aqui também. Spanish. Para utilizar ele, é bem tranquilo, assim. A gente tem uma ferramenta chamada i18n, que é um plugin do Webpack, e ele recebe os arquivos de i18n como entrada, como argumentos. Então a gente passa por todas as linguagens e cria e faz o assignment dessa linguagem para esse plugin. E o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo para cada linguagem. Vou mostrar aqui o server um pouquinho. Bem simples. No barra a gente está inserindo o app.n.js. No barra cn a gente está inserindo, renderizando o index, inserindo o arquivo chinês. No CZ o tcheco, no PT o português e no ES o espanhol. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona na prática. A gente tem esse site que está rodando na minha máquina. Opa. E se eu clicar em português, ele vai traduzir para português, espanhol para espanhol, chinês para chinês e tcheco para tcheco. Só alterando os bundles que a gente está carregando. Se vocês verem aqui, a gente tem o source. Que ele carregou. Que é o app.es.js. Agora ele vai carregar o chinês, agora o inglês e tudo mais. Basicamente assim que ele funciona. Então, aqui é um pedido de ajuda. A lib ela foi criada em 2018
e desde então eu não atualizei muito ela. O Babel já atualizou e tudo mais. Então, eu gostaria de evoluir ela. Então, se vocês tiverem interesse, entrem em contato comigo. Eu estou criando um roadmap e a ideia é evoluir ela para a gente começar a usar ela em projetos no futuro. Então, se tiverem interesse, só falar comigo. Muito obrigado a todos. Aqui eu deixo o meu contato, tudo Deleite E, Twitter, GitHub, Instagram, Gmail, tudo mais. E aqui algumas referências que eu utilizei para criar essa palestra. E é isso. Muito obrigado. Leite, o que tu está imaginando aí? Eu tenho uma pergunta. O que tu está imaginando aí de roadmap de começo aí para quem despertou a curiosidade para poder contribuir? Tu já tens alguma ideia? A primeira ideia é atualizar as bibliotecas, né? Como foi criado em 2018, hoje o Babel já evoluiu bastante, então tem que atualizar o Babel. Então essa é uma tarefa assim que eu diria ser simples, não tão simples, mas para uma pessoa que está iniciando no open source, eu acho que seria uma tarefa bem legal para pegar, assim. Depois há uma feature de questão de botar variáveis dentro de uma string. E depois, eu ainda não pensei direito, mas estou criando todo esse roadmap. Ainda não sei direito, mas eu vou disponibilizar lá no GitHub também. Mais alguém tem alguma pergunta? Show de bola, Leite. Maravilhoso. Acho que eu me passei um pouco no tempo, desculpa, gente. Não, tranquilo, fechou on time, 18 horas. Valeu então, Deleite, muito obrigada mesmo por disponibilizar o teu tempo aí de pai, engineer, para poder compartilhar conhecimento conosco. E muito obrigada a todos que compareceram. Nos vemos aí em breve. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Mendes, garantiu.